Existe um momento em que Hollywood decide que você acabou, não porque você perdeu o talento ou a relevância, mas porque cruzou com a pessoa errada ou se recusou a seguir o jogo. Um dos exemplos mais antigos e claros disso foi Sondra Locke, a ex-parceira de Clint Eastwood. Locke já era uma atriz estabelecida antes de Clint Eastwood entrar em sua vida. Ela tinha uma indicação ao Oscar e uma carreira que estava avançando, mas tudo mudou quando ela começou um relacionamento com Eastwood, uma relação que duraria 13 anos e destruiria silenciosamente o seu futuro. Durante o relacionamento, Locke afirmou mais tarde que Eastwood era profundamente controlador e abusivo. Ela alegou que ele a pressionou a fazer 2 abortos e mais tarde a forçou a se submeter a uma laqueadura tubária, impedindo-a permanentemente de ter filho. Esses eventos não eram públicos na época, mas se tornariam centrais para o que aconteceu depois. Quando o relacionamento terminou, Locke processou Eastwood em busca de compensação pelos anos que passaram juntos sem casamento e pelos danos profissionais que ela alegou ter sofrido. Pouco depois, Eastwood e a Warner Bros. Ofereceram a ela um contrato de direção exclusivo. O contrato exigia que Locke desenvolvesse projetos exclusivamente para a Warner Bros. Nenhum dos projetos que ela enviou foi aprovado. O acordo a impedia de trabalhar em outro lugar enquanto não oferecia nenhum caminho real de progresso dentro do estúdio. Como resultado, sua carreira estagnou completamente. As oportunidades de elenco sumiram, as perspectivas de direção desapareceram e seu nome sumiu gradualmente da indústria. Quando as disputas legais foram resolvidas, seu fôlego profissional já tinha ido embora. A partir desse ponto, Sondra Locke raramente era mencionada pelo seu trabalho. E pior ainda, até o dia em que morreu, ela foi sempre lembrada como a namorada de Clint Eastwood. Mas outros atores foram colocados na lista negra por razões muito mais perturbadoras e caóticas, como Shia LaBeouf, que um dia pareceu destinado a herdar o trono de galã de Hollywood. Por fora, a carreira de Shia parecia uma história de sucesso, uma infância problemática que se transformou em fama precoce através de Even Stevens, seguida pelo estrelato em filmes como Transformers. Mas, nos bastidores, sua vida já estava saindo do controle. Ele entrou e saiu da reabilitação várias vezes, lutando contra o vício enquanto seu comportamento público se tornava cada vez mais errático. À medida que as críticas à sua conduta cresciam, Shia começou a se distanciar de Hollywood. Em vez de blockbusters, ele se aproximou de projetos de autor controversos, principalmente Ninfomaníaca, de Lars von Trier. Esse movimento lhe deu credibilidade no cinema de arte e o redefiniu brevemente como um ator sério disposto a correr risco. Em 2016, ele até escreveu e estrelou Honey Boy, um filme semi-autobiográfico que retratava um pai profundamente abusivo explorando seu filho pela fama. O filme foi elogiado por sua honestidade crua e foi amplamente interpretado como Shia finalmente confrontando seu trauma. Então, ele se sabotou novamente. Após o lançamento do filme, Shia admitiu publicamente que muito do que foi retratado não era verdade, afirmando que seu pai não tinha sido abusivo da maneira que o filme sugeria. A confissão chocou críticos e público, que deveria ser um ato de catarse, de repente, pareceu manipulação, deixando as pessoas questionando onde terminava a atuação e onde começava a realidade. Sua situação piorou drasticamente após seu relacionamento com a cantora e atriz FKA Twigs. Ela acusou LaBeouf de abuso físico e emocional, alegando que ele a estrangulou várias vezes durante o relacionamento e a submeteu a um controle psicológico extremo. Um processo judicial se seguiu que continua em andamento e ofusca qualquer tentativa de recuperação da carreira. Com suas perspectivas profissionais desmoronando, Shia se retirou para uma série de performances públicas bizarras. Ele alugou um espaço onde estranhos eram convidados a insultá-lo e confrontá-lo enquanto ele permanecia em silêncio. Em outra performance amplamente ridicularizada, ele sentou em um cinema e assistiu a todos os filmes que já tinha feito em ordem cronológica, sem se mexer. Aquele meme existe por um motivo. E falando em memes feitos pelo Shia, eu não poderia esquecer deste também. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday you said tomorrow, so just do it! Make your dreams come true! Just do it! Sua última grande implosão pública veio durante o caos em torno de Não Se Preocupe, Querida. A diretora Olivia Wilde o acusou de abandonar o projeto no meio da produção, apenas para Shia divulgar mensagens e vídeos provando que ele tinha sido demitido e substituído por Harry Styles. Pela primeira vez, ele venceu a discussão. Mas, a essa altura, já não importava mais. Hollywood não estava interessada em explicações. Shia LaBeouf tinha se tornado sinônimo de instabilidade, controvérsia e imprevisibilidade, e em uma indústria construída sobre o controle. Isso é imperdoável, o que nos traz a um tipo de queda muito diferente. Mel Gibson. Ele não era apenas uma estrela de cinema. Por anos, ele foi um dos homens mais poderosos de Hollywood. Nos anos 90, Gibson tinha tudo: domínio nas bilheterias, aclamação da crítica e controle criativo. Filmes como Coração Valente o tornaram tanto um ator principal quanto um diretor respeitado. Os estúdios confiavam nele com orçamentos enormes e autonomia quase total. Essa proteção desapareceu após uma única noite. Em 2006, Gibson foi preso por dirigir sob influência de álcool. Durante a prisão, ele iniciou um discurso antissemita que foi registrado em relatórios policiais e rapidamente vazado. A reação foi imediata e severa. Hollywood, que por muito tempo ignorou rumores de volatilidade, de repente tinha documentação. O que se seguiu só piorou as coisas. Gravações de áudio surgiram mais tarde de Gibson abusando verbalmente de sua ex-parceira, incluindo ameaças e comentários racistas.
bat in the side of the head. How about that? You're a using whore. I deserve to be first until I burn the house down. But me first. Hitting a woman when she's holding a child in her hand, breaking her teeth twice in the face. What kind of man is that? Oh, you're all angry now. You're gonna get to, you know what? Sir. You're gonna answer one day, boy. Put you in a rose garden, you. You understand that? Because I'm capable of it. Gibson desapareceu das grandes produções quase da noite para o dia. Por quase uma década, ele foi efetivamente congelado de Hollywood. Foi só anos mais tarde, através de papéis menores e trabalho por trás das câmeras, que ele começou um retorno lento e parcial. Mesmo agora, seu nome continua polarizador e seu legado permanentemente fraturado. Gibson não foi esquecido lentamente, ele foi removido. Seu exílio remodelou a forma como Hollywood responde a controvérsias. E, ironicamente, o ator que sofreu as consequências de suas crenças mais diretamente já esteve ao lado de Gibson na tela em um dos filmes religiosos mais controversos já feito. Jim Caviezel tornou-se mundialmente reconhecido após estrelar A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson. O filme o consolidou como um símbolo para o público religioso e ligou permanentemente sua imagem a narrativas baseadas na fé. Por anos, essa associação não prejudicou sua carreira. Ele continuou trabalhando constantemente, principalmente na série de televisão Person of Interest. A mudança veio quando Caviezel começou a apoiar publicamente teorias da conspiração ligadas ao QAnon. Em conferências e eventos públicos, ele repetiu alegações sobre redes de tráfico de elite, governos paralelos e cabalas secretas que controlam o mundo. Essas não eram declarações vagas, eram explícitas, detalhadas e persistentes. Hollywood não respondeu com condenação pública. Não precisou. As ofertas de elenco pararam. Os estúdios se distanciaram. Os projetos convencionais desapareceram silenciosamente do seu alcance. Então veio Som da Liberdade. O filme foi comercializado como uma história sobre o tráfico de crianças e se tornou um enorme sucesso de bilheteria, impulsionado em grande parte por públicos conservadores e religiosos. Enquanto os apoiadores aclamavam Caviezel como corajoso, os críticos argumentavam que o filme se apoiava pesadamente em narrativas de medo alinhadas com os mesmos círculos de conspiração que Caviezel apoiava publicamente. Em vez de reabilitar sua carreira, o sucesso de Som da Liberdade o isolou ainda mais de Hollywood. Ele se tornou lucrativo, mas não empregável dentro do ecossistema principal da indústria. Hoje, Jim Caviezel continua trabalhando quase exclusivamente em produções ideologicamente alinhadas. Mas enquanto Caviezel se tornou desconfortável para Hollywood pelo que acreditava, Ezra Miller tornou-se impossível de proteger pela forma como se comportava. Ezra Miller não era apenas mais um ator em ascensão. Uma franquia inteira foi construída ao seu redor. Posicionado como o rosto do maior reboot da DC, sua carreira parecia intocável. Um personagem em que os estúdios estavam apostando centenas de milhões de dólares. Mas o que se seguiu não foi um único escândalo. Foi um acúmulo rápido de comportamentos que fez Hollywood entrar em pânico. Entre 2020 e 2022, Ezra Miller foi preso ou investigado várias vezes em diferentes estados. Conduta desordeira, assédio, alegações de agressão, relatos de comportamento errático que escalaram muito além de uma celebridade excêntrica. Só no Havaí, a polícia foi chamada repetidamente para incidentes envolvendo ameaças, brigas físicas e distúrbios públicos. Assaulted in this bar twice in a row. I film myself when I get assaulted for NFT crypto art. What's your name? What's your badge number? Tell me your name and your badge number. He's spitting somebody's face. A guy in that bar declared himself as a Nazi. I have it on film and he attacked me. Okay. I claim my 9th Amendment rights to not be unlawfully persecuted for a crime of no designation, disorderly conduct being something I am unguilty of. I claim my 4th Amendment rights to not be searched and seized on no probable cause that you will not be able to offer in a court of law. I claim my 4th Amendment rights to not be unlawful. Hey, you just touched my penis. Please don't do that. I'm not transgender, non-binary. I don't want to be searched by a man. I'm transgender, non-binary, and I don't want to be searched by a man. I claim my 4th Amendment rights. They're Nerf guns, just in case you worry that they're bullets. Those are Nerf bullets. Thank you for letting me. They are fake and they are a toy. Thank you for letting This is my belt buckle and my Nerf bullets. I appreciate that. Please don't take them from me. I have nerve damage from police handcuffs. Ao mesmo tempo, surgiram histórias de que Miller estaria supostamente mantendo uma residência desregulada onde jovens vulneráveis viviam sob sua influência. Mesmo sem condenações criminais, o padrão foi claro o suficiente para assustar os estúdios. Ezra Miller tornou-se não segurável. E em Hollywood, isso importa mais do que o talento. A Warner Bros. Adiou The Flash várias vezes, não por problemas de pós-produção, mas porque não tinham ideia de como comercializar um filme cujo ator principal não podia aparecer em público sem gerar reações negativas. Pedidos de desculpas públicos vieram em seguida. Declarações sobre saúde mental e reabilitação foram divulgadas, mas a indústria já tinha decidido algo silenciosamente. The Flash acabou sendo lançado, mas pareceu menos uma celebração e mais uma obrigação. A promoção foi mínima. Os planos futuros desapareceram e a mensagem foi inconfundível. Ezra
Miller ainda pode atuar, mas a era de confiança dos estúdios acabou. E enquanto a queda de Ezra Miller aconteceu em tempo real, a carreira de James Franco desmoronou silenciosamente, enterrada sob acusações que se acumularam em vez de explodir. Por muito tempo, James Franco pareceu intocável. Ele não era apenas outro ator surfando em uma onda de popularidade. Ele estava em todos os lugares. Indicações ao Oscar, sucessos de bilheteria, dramas aclamados pela crítica e comédias absurdas. E bem no centro de tudo estava a sua parceria com Seth Rogen. Freaks and Geeks, assegurando as pontas, é o fim e a entrevista. Eles não eram apenas coestrelas, eles eram uma marca. Caos, comédia, controvérsia. Juntos, eles ultrapassaram limites que outros atores não tocariam. Essa confiança acompanhou o Franco em todos os papéis, talvez até demais. Nos bastidores, seu compromisso com a atuação de método frequentemente cruzava a linha. Durante as filmagens de Anápolis, a dedicação de Franco supostamente se tornou física. O colega Tyrese Gibson disse mais tarde que Franco batia de verdade durante as cenas de boxe, recusando-se a sair do personagem até nos ensaios. O que Franco via como imersão artística, outros experimentavam como agressão desnecessária. Na época, não importava. Hollywood tolerava comportamentos difíceis desde que os resultados justificassem. E Franco estava entregando, mas as rachaduras já estavam se formando. Em 2014, uma história estranha surgiu online. Uma garota de 17 anos da Escócia compartilhou mensagens do Instagram supostamente enviadas por Franco. Ele perguntou a idade dela, onde ela estava hospedada e se ela tinha namorado. Quando ela questionou sua identidade, ele enviou uma selfie segurando um papel com o nome dela escrito. Legalmente, nada aconteceu. A idade de consentimento em Nova York e na Escócia significava que nenhum crime tinha sido cometido. Franco foi à televisão tarde da noite e ignorou o assunto como uma lição sobre redes sociais. I just didn't, I was just feeling awkward. I didn't want to come on the show and just feel awkward. So, yeah, I mean, I guess, I'm embarrassed and I guess I'm just a model of, how social media is tricky. It's a way people meet each other today. But what I've learned, I guess just because I'm new to it, it's like you don't know who's on the other end. You meet somebody in person and you get a feel for them, but you don't know who you're talking to. And, so I use bad judgment and I learned my lesson. But unfortunately in my position, I have a very good life, but not only do I have to go through the embarrassing kind of rituals of meeting someone, sometimes if I do that, then it gets, published for the world. So now, it's like doubly embarrassing. But Até Seth Rogen transformou isso em piada no Saturday Night Live. Wednesday, 3 p.m. They read all the sketches out loud. I didn't feel like I did great. So, to make myself feel better, I decided to prank James Franco. I posed as a girl on Instagram. Told him I was way young. He seemed unfazed. I have a date to meet him at the Ace Hotel. E assim, a internet seguiu em frente. Em janeiro de 2018, Franco caminhou pelo tapete vermelho do Globo de Ouro, usando um broche do Time's Up. Na mesma noite, ele ganhou o prêmio de melhor ator por O Artista do Desastre. Para muitos, pareceu um momento de definição de carreira. Para outros, pareceu hipocrisia. Dias depois, o Los Angeles Times publicou uma reportagem que mudou tudo. Várias mulheres, muitas delas ex-alunas da escola de atuação de Franco, o acusaram de comportamento inapropriado e exploração sexual. Uma descreveu ter sido pressionada para uma cena de orgia não prevista no roteiro. Outra falou sobre limites confusos, dinâmica de poder e o sentimento de não conseguir dizer não. It was a lot of nudity and sex scenes that I felt were not artistically justified and were added in after the fact. Looking back, do you feel like you couldn't say no? No, I could have said no, but because of the power dynamic, the situation was so surreal and I wanted him to like me. Nada disso resultou em acusações criminais, mas a narrativa tinha mudado. Franco não desapareceu. Ele deu entrevistas, falou sobre responsabilidade, admitiu problemas com álcool e busca por validação. Alguns viram sinceridade, outros viram controle de danos, mas a consequência real veio silenciosamente. Os projetos diminuíram, os estúdios hesitaram e, o que foi mais perceptível, Seth Rogen parou de mencioná-lo completamente. Em 2019, Rogen reconheceu publicamente que o relacionamento deles tinha mudado, sem condenação, sem defesa, apenas distância. E enquanto a queda de James Franco foi lenta e complicada, a próxima história mostra um tipo diferente de punição. Uma sem escândalo, sem processos e sem um vilão para quem se possa apontar o dedo. Porque às vezes, Hollywood não te destrói pelo que você faz. Às vezes, ela te destrói pelo que você deixa de ser. Taylor Lautner tinha 16 anos quando Crepúsculo mudou sua vida. Em 2 anos, ele se tornou um dos rostos mais reconhecidos do planeta. Seu corpo estava em todos os lugares. Capas de revistas, outdoors, pôsteres de filmes. Ele não era apenas um ator. Ele era um produto. Por trás dessa imagem estava um garoto de Michigan, sem conexões na indústria, sem pais famosos, apenas uma base em artes marciais que o tornava perfeito para papéis fisicamente exigentes. Aos 14 anos, ele já era 4 vezes campeão mundial. Quando o Crepúsculo explodiu, Taylor passou de ator mirim a galã global quase da noite para o dia. E então, tão rápido quanto a pressão começou.
Após o primeiro filme, a produção planejou substituir o ator. Seu personagem deveria se transformar fisicamente, e o estúdio presumiu que o substituiria por um ator mais velho e musculoso. Taylor lutou da única maneira que podia. Ele treinou obsessivamente. Vários 3 dias, dietas rigorosas, meses sem descanso. Funcionou. Ele manteve o papel. Mas a transformação teve um custo. Por anos, seu corpo se tornou sua moeda, seu valor. Quando o crepúsculo terminou, essa proteção sumiu. Sem contratos forçando-o a ir para a academia, seu físico mudou. A internet não perdoou. Fotos comparando seu corpo com filmes anteriores viralizaram. As sessões de comentários tornaram-se cruéis. O que antes era elogiado agora era ridicularizado. A narrativa mudou de galã para fracassado. Privadamente, Taylor lutou contra a ansiedade, o isolamento e o medo de ser visto em público. Entre 2017 e 2021, ele desapareceu quase completamente. Enquanto seus colegas de elenco se reinventavam, Hollywood parecia perder o interesse nele de vez. Não por escândalo ou controvérsia, mas porque a imagem que vendiam não existia mais. Eventualmente, Taylor se afastou nos seus próprios termos. Ele reconstruiu sua vida silenciosamente, encontrou estabilidade fora da indústria e quando voltou, não foi com ambição, foi com limites. Hollywood nunca o puniu publicamente, simplesmente seguiu em frente. E esse padrão se repete. Porque uma vez que você o vê, começa a notar em todo lugar. Em alguns casos, a queda é barulhenta, em outros, é invisível. E na próxima história, acontece 2 vezes. Mas antes de continuarmos, se você está gostando deste vídeo, não esqueça de se inscrever para ver mais conteúdos como este. Cuba Gooding Jr. era o garoto de ouro de Hollywood. Uma vitória no Oscar em Jerry Maguire consolidou seu lugar entre a elite da indústria. Sua trajetória sugeria que ele seguiria o mesmo caminho de outras estrelas intocáveis dos anos 90. Então tudo desmoronou, não uma vez, mas repetidamente. Por anos após sua vitória no Oscar, Cuba permaneceu uma presença visível e lucrativa. Mas nos bastidores, seu comportamento pessoal já tinha começado a criar tensão. Várias mulheres descreveram mais tarde encontros que pintavam um quadro consistente. Contato físico indesejado, avanços inadequados e situações onde a dinâmica de poder deixava pouco espaço para recusa. O que separou o caso de Cuba de muitos outros não foi uma única acusação bombástica, mas o acúmulo de histórias que seguiam o mesmo padrão. Quando essas acusações finalmente chegaram ao público, Cuba não recuou. Ele falou abertamente, rejeitou a narrativa e insistiu que suas ações estavam sendo mal interpretadas. Mas ao contrário de décadas anteriores, a intenção importava menos que a repetição. No tribunal, ele acabou aceitando um acordo judicial em um dos casos, uma decisão que silenciosamente redefiniu como a indústria o via. Cuba Gooding Jr. não foi apagado da história de Hollywood, mas ele se tornou algo muito pior nos termos da indústria, um risco. E uma vez que esse rótulo gruda, a redenção raramente é oferecida, e Tippi Hedren experimentou isso em primeira mão. Em suas próprias palavras, Tippi Hedren descreveu como seu relacionamento com Alfred Hitchcock mudou de admiração profissional para algo muito mais perturbador. Após descobrir lá e escalá-la para Os Pássaros, Hitchcock exerceu um controle extraordinário sobre sua carreira, colocando-a sob um contrato que limitava sua liberdade de trabalhar com outros estúdios e a isolava sob sua influência. Segundo Hedren, ele fez avanços repetidos contra ela, comentários que eram explícitos, indesejados e impossíveis de interpretar mal, colocando-a em uma posição onde rejeitá-lo significava arriscar tudo o que ela havia conquistado. Quando ela recusou, o tom mudou completamente. Hitchcock a lembrou do contrato que ela tinha assinado, um contrato que efetivamente dava a ele controle sobre sua carreira, sua imagem e sua habilidade de trabalhar em outro lugar. Ele deixou claro que, se ela não obedecesse, haveria consequências. E quando ela continuou resistindo, essas consequências chegaram exatamente como prometido. Papéis que tinham sido oferecidos foram retirados. Projetos que ela queria seguir foram bloqueados e seus pedidos para trabalhar com outros diretores foram negados. Hedren descreveu mais tarde como Hitchcock fez de tudo para humilhá-la, usando sua autoridade para isolá-la no set e fazê-la se sentir impotente. Durante as filmagens de Os Pássaros, ele insistiu em usar pássaros reais para cenas de ataque, apesar das garantias de que seriam efeitos mecânicos, submetendo-a a dias de angústia física e emocional. O que apareceu na tela como tensão cinematográfica era, nos bastidores, punição. A indústria permitiu que acontecesse, e essa mesma disposição de ignorar definiria mais tarde uma das carreiras mais controversas do cinema. A história de Woody Allen força Hollywood a encarar sua contradição mais desconfortável. Por décadas, as alegações o acompanharam sem nunca interromper sua ascensão. Após se separar de Mia Farrow, Allen iniciou um relacionamento com Sun-Yi Previn, a filha adotiva de Farrow, uma revelação que chocou o público e alterou permanentemente como muitos o viam. Sun-Yi tinha 21 anos quando o relacionamento se tornou público, mas Allen a conhecia desde que ela era criança. Um fato que perturbou até quem estava disposto a defendê-lo. Ao mesmo tempo, Farrow acusou Allen de abusar sexualmente da filha adotiva Dylan, uma alegação que Allen negou consistentemente. Nenhuma acusação criminal se seguiu e as investigações foram encerradas sem processos, permitindo que Allen continuasse trabalhando ininterruptamente. Hollywood, em vez de enfrentar o desconforto, escolheu a ambiguidade como justificativa. Allen continuou lançando filmes, ganhando prêmios e sendo celebrado, mesmo com a opinião pública dividida. Por anos, o talento e o legado pesaram mais que a controvérsia. Só mais tarde, quando a tolerância cultural mudou, sua posição foi alterada, não através de punição, mas através de um desengajamento silencioso. Seus filmes tornaram-se mais difíceis de financiar.
a distribuição diminuiu e sua presença no centro de Hollywood desapareceu gradualmente. Esse acerto de contas tardio reflete uma verdade mais ampla. O timing muitas vezes importa mais do que o comportamento. A história de Dustin Hoffman reflete um lado diferente, mas igualmente revelador, da tolerância de Hollywood para com o abuso quando ele vende talentos celebrados. Muito antes das alegações se tornarem públicas, Hoffman tinha a reputação de ser difícil, intenso e exigente, traços que eram frequentemente vistos como dedicação ou paixão artística. O que não era discutido abertamente eram as experiências de quem trabalhava sob seu comando. Décadas depois, relatos começaram a surgir descrevendo comportamentos que iam muito além da intensidade criativa. Uma das histórias mais detalhadas veio da atriz Catherine Rossiter, que descreveu como Hoffman a tocava repetidamente sem consentimento durante os ensaios de A Morte do Caixeiro Viajante no início dos anos 80. Segundo ela, o comportamento dele não era acidental ou ambíguo, era persistente, intencional e ignorado pelos responsáveis. Outra acusação veio de uma ex-assistente de produção que descreveu um incidente no set de A Morte do Caixeiro Viajante no qual Hoffman se exibiu para ela, um ato que ela diz ter sido descartado na época como uma piada. Quando confrontado anos depois, Hoffman não negou que o incidente ocorreu. Em vez disso, chamou-o de uma tentativa fracassada de humor e expressou o arrependimento pela forma como foi recebido. Hoffman continuou trabalhando, mas a lente através da qual sua carreira é vista mudou permanentemente. Suas performances continuam aclamadas, mas agora são acompanhadas pelo entendimento do que foi tolerado, desculpado e ignorado por décadas. E a partir daí, a linha de Hollywood continuou a mudar. Porque logo, o comportamento não seria a única coisa capaz de encerrar uma carreira. A remoção de Gina Carano de Hollywood não veio de acusações, investigações ou alegações criminais. Veio de algo muito mais revelador sobre como a indústria opera quando a ideologia entra na equação. No auge de sua popularidade em The Mandalorian, Carano estava posicionada como uma estrela em ascensão em uma das franquias mais valiosas da Disney, com discussões internas já apontando para histórias expandidas centradas em sua personagem. O que mudou tudo foram suas postagens nas redes sociais. Carano compartilhou repetidamente opiniões que entravam em conflito com as narrativas políticas predominantes, criticando movimentos culturais, zombando do uso de pronomes e, mais tarde, postando comparações que a Disney descreveu publicamente como inaceitáveis. Ao contrário de avisos privados ou negociações internas, a resposta foi imediata e definitiva. A Disney cortou laços com ela em um único anúncio, afirmando que seus pontos de vista eram inconsistentes com os valores da empresa. Não houve tentativa de mediação, nenhum distanciamento gradual e nenhuma ambiguidade. Em um dia ela estava sendo posicionada para um spin-off, no outro foi completamente removida da franquia. Carano afirmou mais tarde que foi alvo por manter visões que muitos outros na indústria compartilhavam privadamente, mas que nunca expressariam publicamente, reforçando uma mensagem que Hollywood comunicava silenciosamente há anos. Certas opiniões são toleradas apenas enquanto permanecem não ditas. Sua carreira não terminou, mas foi redirecionada bruscamente. Carano encontrou apoio fora do sistema tradicional de estúdios, aliando-se a produtores independentes e plataformas alternativas, mas sua expulsão do centro de Hollywood foi permanente. Esse mesmo desequilíbrio entre narrativa, poder e percepção logo dominaria um dos colapsos mais públicos de Hollywood na última década. A queda de Johnny Depp aconteceu diante dos olhos do mundo. Antes considerado um dos atores mais versáteis e rentáveis do cinema, a carreira de Depp passou a ser definida não por suas atuações, mas por seu relacionamento com a atriz Amber Heard. Surgiram alegações de abuso doméstico, seguidas por processos, contra-alegações, áudios vazados e anos de batalhas legais que transformaram um conflito privado em um espetáculo global. Antes mesmo de qualquer veredito ser alcançado, as consequências chegaram. Depp foi removido de grandes franquias, incluindo Animais Fantásticos, e afastado de projetos que antes eram garantidos. A opinião pública endureceu rapidamente, e por anos, a narrativa dominante o descreveu como um agressor, independentemente de questões legais não resolvidas. Quando Depp finalmente venceu seu caso de difamação nos Estados Unidos, o resultado desafiou a história que o acompanhava há anos, mas a resposta de Hollywood permaneceu cautelosa. O estrago já estava feito. Vencer no tribunal não se traduziu na restauração imediata de sua posição na indústria. Os estúdios não correram para reverter suas decisões, e os papéis que antes definiam sua carreira não voltaram. O caso de Depp provou que, em Hollywood, vencer no tribunal nem sempre significa ter sua carreira de volta. Enquanto sua queda se desenrolava na frente de milhões, as próximas histórias aconteceram em silêncio. Por décadas, Harvey Weinstein operou como uma das figuras mais poderosas de Hollywood, e as mulheres que o desafiaram pagaram o preço muito antes de o mundo saber o nome dele. Rose McGowan, Ashley Judd e Mira Sorvino escreveram carreiras que pararam abruptamente após rejeitarem ou confrontarem Weinstein, não através de demissões públicas, mas através de danos à reputação que se espalharam silenciosamente nos bastidores. McGowan falou abertamente sobre ser rotulada como difícil e instável, uma reputação que a seguia para as salas de teste antes mesmo de ela entrar nelas. Ashley Judd descreveu ter sido excluída de grandes projetos após recusar os avanços de Weinstein, descobrindo mais tarde que ele havia desencorajado ativamente diretores de trabalharem com ela. Mira Sorvino revelou como o ímpeto de sua carreira foi deliberadamente interrompido, com papéis para os quais ela era cotada desaparecendo subitamente sem explicação. O que conecta essas histórias não é apenas o comportamento de Weinstein, mas a cooperação de Hollywood. Produtores
produtores, agentes e executivos ouviram os avisos e escolheram o silêncio. O sistema não protegeu essas mulheres. Ele protegeu o homem que controlava o dinheiro. Quando Weinstein foi finalmente exposto, o dano já havia sido causado. Carreiras foram alteradas permanentemente. Anos de oportunidade apagados sem reconhecimento ou pedido de desculpas. E mesmo assim, nem todos os envolvidos pagaram o mesmo preço. Vince Vaughn passou décadas movendo-se por Hollywood sem nunca se encaixar perfeitamente em uma única categoria. Conhecido principalmente por seus papéis cômicos, sua carreira raramente atraiu o tipo de escrutínio que segue atores mais dramáticos. Mas isso mudou quando seu nome apareceu em conversas que pouco tinham a ver com o cinema. Vaughn expressou publicamente apoio a figuras e posições que o colocavam fora da cultura política dominante de Hollywood, principalmente sua defesa do direito às armas e sua associação visível com políticos conservadores. Ao contrário de outros casos nesta lista, Vaughn não foi acusado de má conduta, nem se envolveu em escândalos. O que mudou foi a percepção. Sua imagem não se alinhava mais às expectativas colocadas sobre as estrelas do mainstream. O resultado não foi uma queda dramática, mas um reposicionamento sutil. Vaughn continuou trabalhando, embora cada vez mais fora do centro da conversa cultural de Hollywood, ilustrando como o desvio nem sempre encerra a carreira de imediato, mas pode redefinir silenciosamente o seu teto. Essa tolerância silenciosa não existiu para Bill Cosby. Por décadas, Cosby foi uma das figuras mais confiáveis do entretenimento americano, um símbolo de respeitabilidade, sucesso e autoridade moral. Por trás dessa imagem, dezenas de mulheres descreveram mais tarde um padrão de agressão sexual que durou anos, envolvendo o uso de drogas e abusos realizados enquanto o status de Cosby o protegia de qualquer responsabilidade. Quando essas acusações finalmente ganharam força legal, a queda foi absoluta. Cosby foi condenado, preso e publicamente humilhado, com seu legado sendo desmantelado quase da noite para o dia. Redes de televisão retiraram seus trabalhos do ar, instituições revogaram honrarias e Hollywood cortou todos os laços. Mesmo depois que sua condenação foi anulada por questões processuais, a posição da indústria não mudou. O caso de Cosby marcou um momento raro em que o julgamento de Hollywood foi final, não apenas pela aparência, mas porque a escala do dano era impossível de ignorar. O colapso de Charlie Sheen não foi repentino nem misterioso. Foi longo, público e cada vez mais impossível de ignorar. No auge de seu sucesso em Two and a Half Men, Sheen era o ator mais bem pago da televisão, ganhando milhões por episódio e ancorando uma das comédias mais lucrativas da indústria. Por fora, ele parecia intocável. Nos bastidores, tudo estava desmoronando. Anos de uso pesado de drogas, um comportamento errático crescente e conflitos constantes com produtores transformaram a produção em uma crise diária. Sheen admitia abertamente o abuso de substâncias, falava sobre isso em entrevistas, fazia piadas em talk shows e aparecia nos sets cada vez mais instável. O que antes poderia ser tolerado como comportamento de astro do rock começou a ameaçar cronogramas, orçamentos e apólices de seguro. O ponto de ruptura veio quando Sheen atacou publicamente o criador da série, Chuck Lorre, em uma série de entrevistas explosivas e desabafos online. Ele o ridicularizou, insultou executivos e deixou claro que não tinha intenção de recuar. Naquele momento, Sheen cruzou uma linha invisível em Hollywood. Ele não apenas causou problemas, ele desafiou a autoridade. Sua demissão foi apresentada como uma decisão de negócio, mas também serviu de aviso. Sheen não foi removido por causa das drogas ou do caos pessoal. Isso já existia há anos. Ele foi removido porque provou ser incontrolável. Após sua demissão, Sheen tentou um retorno nos seus próprios termos, lançando Anger Management e mantendo uma persona pública construída sobre a rebeldia e o excesso. Por um breve momento funcionou, mas a confiança havia acabado. Os estúdios não o viam mais como um investimento de longo prazo, apenas como um risco de curto prazo. Sheen não desapareceu, mas nunca mais teve permissão para voltar ao centro do poder de Hollywood. E essa mesma perda de tolerância, uma vez acionada, provaria ser ainda mais devastadora no próximo caso. O colapso de Kevin Spacey foi imediato e implacável. Outrora considerado um dos atores mais talentosos de sua geração, Spacey viu sua carreira se desintegrar em poucos dias após a publicação das primeiras acusações. O ator Anthony Rapp alegou que Spacey fez avanços sexuais contra ele quando ele tinha apenas 14 anos, uma afirmação que abriu caminho para várias outras acusações de homens que descreveram experiências semelhantes. Spacey respondeu publicamente com uma declaração que, ao mesmo tempo, pedia desculpas e tentava desviar o foco ao falar sobre sua sexualidade, um movimento que foi amplamente criticado. A reação foi imediata. A Netflix cortou laços com ele da noite para o dia, removendo de House of Cards e cancelando projetos que já estavam em desenvolvimento. Ridley Scott o substituiu em todo o dinheiro do mundo, mesmo após filmagens já terem sido concluídas. Uma decisão sem precedentes que enviou uma mensagem clara. O que se seguiu foi uma série de batalhas judiciais. Vários casos foram encerrados ou retirados. Outros terminaram sem condenações. Mas nada disso mudou a posição da indústria. Spacey tornou-se radioativo. As acusações por si só foram suficientes para pagar décadas de trabalho, prêmios e aclamação. Sua situação revelou algo brutal sobre o limite de risco de Hollywood. Quando as acusações atingem certa escala, os resultados judiciais já não importam mais. A simples associação torna-se inaceitável. E esse mesmo desconforto com a imprevisibilidade se manifesta de forma diferente quando a ameaça não é um escândalo, mas a honestidade. Jim Carrey passou anos sendo celebrado como uma das estrelas mais lucrativas do cinema, mas conforme seu sucesso crescia, crescia também sua desilusão com a indústria. Ao contrário de outros nesta lista, Carrey não enfrentou acusações ou problemas legais. Em vez disso, ele começou a criticar abertamente Hollywood, a cultura das
celebridades e o que ele descrevia como o vazio da fama. Em entrevistas e aparições públicas, Carey falou sobre depressão, a ilusão da identidade e a natureza performática da celebridade, desafiando o próprio sistema que o construiu. Ele tornou-se cada vez mais vocal sobre política, estruturas de poder e controle, posicionando-se não como um produto, mas como um crítico da máquina. Essa mudança deixou Hollywood desconfortável. Conforme Carey puxava a cortina, os grandes papéis em estúdios diminuíram. Sua presença em blockbusters minguou, sendo substituída por projetos menores e aparições seletivas. Ele não foi silenciado, mas deixou de ser uma prioridade. Carey não desapareceu. Ele se afastou, escolhendo a distância em vez da conformidade, e ao fazer isso, expôs o quão rápido Hollywood se desliga daqueles que se recusam a desempenhar o papel que lhes foi designado. Essa expectativa de conformidade não fica clara em nenhum outro lugar, como no caso de Katherine Heigl. No auge de seu sucesso em Grey's Anatomy, Heigl era uma das estrelas mais reconhecidas da televisão, posicionada para uma carreira longa e lucrativa. Mas sua disposição de falar abertamente sobre sua insatisfação com certos projetos imediatamente a isolou. Quando ela criticou publicamente o roteiro de Grey's Anatomy e retirou seu nome da consideração ao Emmy, a reação foi rápida e imperdoável. Nos bastidores, Heigl foi rotulada como difícil, uma reputação que se espalhou rapidamente entre os diretores de elenco. Sua saída da série foi seguida por um declínio notável em oportunidades, com papéis tornando-se mais escassos e orçamentos diminuindo. Ao contrário de escândalos movidos por comportamento ou acusações criminais, a punição de Heigl surgiu de algo muito mais simples, a recusa em ficar calada. Mais tarde, ela falou sobre como a honestidade, especialmente vinda de mulheres, era interpretada como ingratidão, e como essa percepção reformulou sua carreira. Hollywood não a confrontou diretamente nem emitiu consequências formais, simplesmente ajustou seu interesse para outro lugar. E se você acha que esse sistema só destrói carreiras publicamente, espere até ver o que aconteceu com Brittany Murphy.